Brasil vai barrar a entrada da Venezuela no BRICS. E você vai ver também. Planalto divulga a primeira imagem de Lula após acidente doméstico. Acidente com o van que levava a equipe de remo deixa 9 mortos no Paraná. Ministro de Israel defende que país tome posse de Gaza. E ainda, Neymar volta a jogar uma partida de futebol depois de 370 dias. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha aí, a partir de amanhã, líderes do BRICS se reúnem para discutir diversas pautas, entre elas a entrada da Venezuela na cúpula. E de forma antecipada, o presidente Lula já deixou claro que o Brasil é contra essa ideia. Próximo encontro da BRICS, que originalmente reúne líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não contará com a presença do presidente Lula. Isso porque o líder brasileiro sofreu um acidente em sua casa na última semana. Mesmo sem poder comparecer pessoalmente à reunião, Lula já se posicionou de forma negativa em uma das pautas que serão discutidas: a possível entrada da Venezuela à cúpula do BRICS. De acordo com o presidente do Brasil, a Venezuela descumpriu acordos internacionais, uma vez que o então presidente eleito Nicolás Maduro havia se comprometido a disputar eleições limpas e auditáveis, o que não se concretizou. Apesar do posicionamento adiantado do líder brasileiro, analistas políticos veem grande chance da Venezuela ingressar no BRICS. Por este motivo, o presidente Lula faz questão de participar da reunião, ainda que de forma remota. Olha, e ainda sobre esse assunto, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em uma entrevista coletiva realizada hoje, disse que o presidente está bem e segue em observação clínica. Vamos ver. O presidente Lula realizou nesta manhã uma reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o assessor especial da presidência, Celso Amorim. Essa foto é a primeira imagem divulgada após o acidente e foi postada em uma rede social do presidente. Em entrevista a jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, Alexandre Padilha disse que o presidente está muito ativo e super bem e que está mantendo contato diretamente com o ministro Mauro Vieira do Itamaraty, que está na reunião do BRICS, na Rússia, onde que, por orientação médica, o presidente Lula não pode ir. Primeiro quero dizer que o presidente está muito ativo, super bem. Se fosse o presidente, se o meu time do Corinthians estivesse na atividade que o presidente tem, o Corinthians não era eliminado ontem, viu? Porque está muito ativo, super mantendo contato direto com o ministro Mauro, que está representando o Brasil na reunião dos BRICS, passando orientações, bastante tranquilo. A equipe médica já vem mantendo vocês informado, né, do momento de observação, da orientação médica, de evitar nesse momento uma viagem de avião, que é uma viagem extremamente longa, trabalhar num fuso horário diferente, de estar num outro país. Então, por isso, por orientação médica, foi cancelada a viagem. E 8 integrantes de uma equipe de remo e o motorista de uma van morreram, após um acidente no Paraná que aconteceu ontem à noite. Uma carreta tombou sobre o veículo que levava os atletas. A repórter Kátia Fantin traz mais detalhes agora. Um acidente na noite deste domingo na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, causou a morte de 9 pessoas. 7 são adolescentes do projeto Remar para o Futuro, uma equipe de remo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta teria perdido os freios e atingido a traseira da van, onde estavam os 10 integrantes do projeto. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves. Ele e o motorista da carreta foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, cidade de Santa Catarina. O grupo estava voltando do Campeonato Brasileiro de Remo, em São Paulo, onde haviam conquistado 7 medalhas. E você aí que nos assiste, tem filho na escola? Então prepare o bolso. O reajuste da mensalidade escolar deve subir até 10%.
de acordo com uma pesquisa realizada por uma consultoria especializada. O levantamento foi feito com 680 escolas particulares do Brasil. As mensalidades das escolas brasileiras devem ter alta entre 8% e 10% em 2025. O patamar é o dobro da inflação de 4,3% prevista pelo Banco Central para o fim deste ano. O estudo do Grupo Rabbit aponta que em Minas Gerais deve ocorrer o maior reajuste, 10%. Já em São Paulo, que concentra a maior parte das instituições de ensino privadas do país, a expectativa é que as correções sejam de 9,5%, enquanto no Rio de Janeiro a alta deve ser de 9%. A consultoria constatou ainda que 7% das instituições de ensino estão com cerca de 10% das receitas comprometidas com dívidas ainda da época da pandemia. As escolas particulares registraram 25% de inadimplência e 20% de perda de alunos durante a pandemia. E por causa da alta nos preços dos imóveis, boa parte da classe média está mudando para apartamentos menores. O aumento foi puxado principalmente pelos custos da construção. O perfil de compradores de apartamentos intermediários com metragens entre 45 e 100 metros quadrados tem modificado. Parte desse diferente cenário é explicado pelo aumento dos preços, puxado pelo custo da construção. Além disso, outra mudança é a maior demanda por apartamentos menores e, consequentemente, mais baratos. Apesar disso, ainda há registro de aumento dos lançamentos e a volta do crescimento no setor imobiliário. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção indicam que o setor totalizou 149 mil lançamentos no primeiro semestre desse ano, um aumento de 5,7% em relação aos primeiros 6 meses de 2023. As vendas do segmento não ficam para trás, com 180 mil unidades residenciais vendidas no período, alta de 15% na mesma base de comparação. Esse cenário também é explicado pelos financiamentos imobiliários. Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, o volume de créditos cedidos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo somou quase 18 bilhões e meio de reais em agosto deste ano, no melhor patamar para o mês desde 2021. Esse movimento vem na esteira do desempenho econômico melhor do que o esperado, com o crescimento do Produto Interno Bruto e um mercado de trabalho aquecido no país. E o aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, foi reaberto para voos comerciais nesta segunda-feira, depois de 5 meses. A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul fez o terminal alagar e suspender embarques e desembarques. O Airbus A320, vindo de Viracopos, São Paulo, pousou nesta manhã na pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, marcando a retomada da aviação comercial no principal terminal comercial de passageiros do sul do país, depois de 5 meses fechado por causa das enchentes de maio. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, neste primeiro dia de retomada, a previsão é de uma movimentação de 9 mil passageiros e 71 operações pelo terminal na capital gaúcha. Durante cerca de 170 dias, a base aérea de Canoas, na região metropolitana, virou rota alternativa e absorveu os voos de Porto Alegre, devido aos estragos causados pelas chuvas que atingiram o estado em abril e maio. A pista e o terminal do Salgado Filho passaram por obras que envolveram a recomposição das camadas de asfalto da pista de pousos e decolagens e de faixas de taxiamento, segundo a Fraport, operadora responsável pelo terminal. Nesta primeira fase de voos comerciais, há rotas confirmadas para as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo. Em novembro, as rotas serão expandidas e devem atender as cidades de Curitiba, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.
A segunda fase está prevista para ser concluída em 16 de dezembro, quando uma rota para a cidade do Panamá deve ser retomada. E veja a seguir, ministro de Israel defende que país tome posse de Gaza. E ainda, Neymar volta a jogar uma partida de futebol depois de 370 dias. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, Israel anunciou nesta segunda-feira ter encontrado um bunker do grupo extremista Hezbollah com mais de 500 milhões de dólares, o que equivale a 2 bilhões e 800 milhões de reais em ouro e dinheiro, isso em Beirute. E esse dinheiro, ele estava no subsolo do hospital Al-Shahel. As imagens foram mostradas em uma coletiva de imprensa pelo porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari. Ele revelou que o bunker está sob vigilância israelense há anos e servia como esconderijo para o ex-chefe do grupo extremista. Após as declarações do porta-voz, o hospital foi evacuado. E o porta-voz israelense garantiu que Israel não irá bombardear o local. E ainda falando do conflito no Oriente Médio, o ministro de Segurança Nacional de Israel discursou em um evento público que aconteceu próximo ao território palestino e defendeu a retomada do povo de Israel, a faixa de Gaza, que Israel ocupe de fato a faixa de Gaza. Vamos conferir. Durante um evento intitulado de Preparando para Reassentar Gaza, realizado a cerca de 3 quilômetros do território palestino, o ministro de Segurança Nacional e membro de extrema-direita do gabinete de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, defendeu a retomada do povo israelense à faixa de Gaza, território palestino que está sendo alvo de bombardeios desde o início da guerra de Israel contra o Hamas. O ministro de Segurança pediu para Israel encorajar a imigração de palestinos e disse que é a melhor solução e a mais moral, dizendo a eles: estamos dando a vocês a opção, vão embora para outros países, a terra de Israel é nossa. Durante a conferência ao ar livre era possível ver fumaça e ouvir barulhos altos de artilharia. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal e começa aí falando, o que aconteceu de mais importante no esporte aí nesse fim de semana, por favor. Aliás, antes do fim de semana, hoje, teve um evento, mundial, a volta do Neymar. Conta pra gente. Depois de exatos 1 ano e 4 dias, Neymar Júnior finalmente está de volta, Kleber. Bom, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, apesar de ter jogado um pouco mais de 15 minutos, o atacante deixou uma boa impressão do que está por vir, viu? E na internet o que não faltou foi homenagem para o craque. Vamos ver. Nesta segunda, o Al Hilal venceu o Al Ain por 5-4 pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O jogo foi movimentado, com 2 hat-tricks e 9 gols somados. Mas a estrela da noite com certeza foi Neymar, que voltou aos gramados. Neymar Júnior não disputava um jogo há mais de um ano, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em uma partida do Brasil contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2026. Ele entrou no jogo no segundo tempo. A volta do craque foi motivo de comemoração para amigos e também para o mundo do futebol. A FIFA celebrou a volta do atacante em post nas redes sociais e o medalhista olímpico e amigo do jogador, Gabriel Medina, também fez registro acompanhando o grande momento. Quem também demonstrou grande carinho pelo jogador foi o Santos, clube formador do atacante, que prestou homenagem destacando o carinho da torcida santista. Quem agora monitora a situação do jogador é a CBF, que espera contar com o craque na próxima data FIFA, em novembro, quando encara a Venezuela. Caio, vamos falar agora do nosso Brasileirão, que, segundo a matemática, ganhou um novo favorito ao título, não é mesmo? Exatamente, Kleber. O novo favorito ao título, segundo as estatísticas, é de novo o Palmeiras. Isso porque o Botafogo, que é o líder do campeonato, empatou no sábado com o Criciúma e deixou o Verdão ainda mais vivo.
Vamos ver. Ao fim da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, as chances de título do G4 do Brasileiro mudaram mais uma vez. O Palmeiras goleou o Juventude por 5-3 em Caxias do Sul e voltou a ter as maiores chances de ficar com o título e conquistar o tricampeonato brasileiro consecutivo. A alta chance se deve também ao Botafogo ter empatado com o Criciúma em casa. O Botafogo tem 1 ponto de vantagem na classificação, mas o vice-líder Palmeiras tem mostrado um desempenho melhor em campo, o que aumenta suas chances nas estatísticas. Confira a tabela de chances ao título. Em primeiro, Palmeiras com 53,44%, em segundo, Botafogo com 42,39%, em terceiro, Fortaleza com 2,6% e em quarto, Flamengo com 1,16%. A briga para permanecer na elite do Campeonato Brasileiro também teve mudanças. Juventude e o Bragantino perderam e com isso o embalo na parte de baixo da tabela também aumentou. A diferença do 17º colocado, o Corinthians, primeiro do Z4 que leva a Série B, para o 10º colocado, o Vasco, é de apenas 5 pontos. Então a tabela de chances para permanecer na Série A está desta forma. O Bragantino tem 63,38%, o Corinthians tem 63,66%, o Juventude 61,85%, o Vitória 59,47%, o Cuiabá 22,05% e o Atlético Goianiense apenas 0,44%. Caio, ontem teve a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, mas o curioso, né, Caio, que essa derrota aí pro Flamengo, a derrota na classificação, pode ter valido a eliminação em 2 anos seguidos, esse ano e também para o próximo ano. Conta pra gente essa história aí de bi-eliminação. A derrota de ontem pode ter sido trágica pro Timão, viu, Kleber? O que acontece é que o Corinthians precisava ser campeão dessa edição da Copa do Brasil para poder participar da próxima, devido ao novo regulamento da CBF. Mas ainda existe alguma chance. Vamos ver na matéria. A eliminação do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo pode ficar ainda mais traumática. Isso porque um dos critérios do Clube Paulista participar da Copa do Brasil de 2025 era justamente ser campeão desta edição. Devido ao novo regulamento adotado pela CBF, os times que se classificam para a Copa do Brasil são os melhores ranqueados em seus campeonatos estaduais. Sendo assim, a CBF disponibilizou 6 vagas para os clubes paulistas, sendo 5 delas para os 5 melhores colocados do Campeonato Paulista e uma para o campeão da Copa Paulista, que seria um campeonato inferior do estado de São Paulo. Como o Timão foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, ele não ficou com uma das vagas disponíveis. Outra possibilidade de classificação seria terminar o Campeonato Brasileiro entre os 6 primeiros, algo que é quase impossível para o Corinthians, visto que o Timão está a 17 pontos atrás do Internacional, que hoje é o 6º colocado, mas restam apenas 24 pontos a serem disputados. Então tudo o que resta para o Corinthians é vencer a Copa Sul-Americana, já que o campeão tem vaga garantida na Copa do Brasil. Com risco de cair para a Série B do Campeonato Nacional, mas ainda disputando títulos, os próximos jogos do Timão prometem ser verdadeiras finais. E apesar da eliminação nesse fim de semana, nem tudo foi tristeza para a torcida corintiana. Se o futebol masculino não está tão bem, pelo menos o futebol feminino continua vencedor. Não é isso, Caio? Para surpresa de 0 pessoas, o Corinthians feminino venceu de novo, Kleber. Pela 5ª vez, o Corinthians se sagrou campeão da Libertadores. Quem vai trazer mais informações pra gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. E a hegemonia brasileira na Libertadores prevaleceu mais uma vez. No último sábado, as Brabas venceram o Santa Fé da Colômbia por 2-0 e se tornaram pentacampeãs da Libertadores. Os gols da final foram marcados por Vicky Albuquerque e Érica. O título do Corinthians é o 13º título brasileiro em 16 edições do torneio continental. Além dos 5 títulos do Corinthians, que o tornam o maior campeão da competição, o Brasil tem 3 títulos do São José, 2 da Ferroviária, 2 do Santos e 1 do Palmeiras. As Brabas fizeram uma campanha praticamente perfeita no torneio, sendo campeãs invictas e com apenas 1 gol sofrido. Mas infelizmente, nem tudo são flores. Após confirmação do título, atletas do Corinthians divulgaram um vídeo nas redes sociais protestando contra as péssimas condições que a organização da competição proporcionou. Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora. Falta de divulgação. Campos ruins. Risco de lesões. Apenas 20 atletas inscritas. Jogos de 3 em 3 dias. Estádios vazios. Proibido aquecer no campo de jogo. Estruturas precárias. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível. Não só com o Corinthians, mas com todas as atletas. Todos os clubes. Todos os países. Queremos respeito para crescermos juntas.
E mesmo em meio à comemoração, as jogadoras precisam fazer protestos contra a estrutura da maior competição do continente. É inadmissível isso continuar acontecendo em 2024. Esperamos que, após esse protesto feito pelas próprias atletas, que a Libertadores do ano que vem seja diferente e que receba o devido respeito que merece. Nós desejamos os parabéns às atletas e à comissão técnica do Corinthians feminino e que a modalidade siga crescendo no Brasil. Bom, Kleber, por hoje é isso. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.